Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender como transformar frações e porcentagem em números decimais. Fica ligadinho aí, vai ser rapidinho. E não esqueça, inscreva-se! Vamos começar então transformando as frações em decimais. Eu coloquei o primeiro exemplo aqui, 3/5 de 1 litro. Então, nós vamos transformar esse 3/5 em um número decimal. 3/5 é o mesmo que 3 dividido por 5. Então, vou fazer essa divisão aqui, olha, 3 não dá para dividir por 5. É só colocar o 0, a vírgula e o 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30, menos 30, 0. Então, nós temos que 3/5 é o mesmo que 0,6. 0,6 do litro. Se você quer saber quanto isso é em ml, é só multiplicar 0,6 por 1000. Você vai encontrar 600 ml, certo? Então, vamos para mais um exemplo aqui. 13/40 do litro. Então, vamos lá. É 13/40, né? O mesmo que 13 dividido por 40. 13 não dá para dividir por 40, um 0, uma vírgula e um 0. 130 dividido por 40, 3, porque 3 vezes 40, 120. Vai sobrar 10. 10 não dá para dividir por 40, coloca mais um 0. 100 dividido por 40, 2, porque 2 vezes 40, 80. 80 para 100 vão sobrar 20. Coloca mais um 0, porque não dá para dividir por 40. 200 dividido por 40, 5. 5 vezes 40, 200. Para 200, nada. 0, 0. Então, 13/40 é o mesmo que 0,325 do litro. Ou, se você quer saber quanto isso vale em ml, é só multiplicar por 1000, você vai achar 325 ml. Então, vamos para mais uma etapa disso. Agora, nós vamos fazer o contrário. Até então, a gente estava pegando uma fração e transformando um número decimal. Agora, nós vamos pegar um número decimal e transformar numa fração. Como que a gente faz isso? Então, eu vou ensinar para você. Você vai pegar todos os números, que é 275, vai colocar o tracinho e vai contar quantos números você tem depois da vírgula. Olha, 3 números. Então, para cada número depois da vírgula, você vai colocar um 0, ó. E aí, coloca o número 1. Prontinho. Você transformou o número decimal numa fração. Se você quer ainda simplificar essa fração, simplificar é dividir, né? Aqui dá para dividir por 25, olha. Todos dois são divisíveis por 25. Então, 275 dividido por 25, 11. 1000 dividido por 25, você vai achar 40. 11/40. Nessa aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar os números 125 e contar quantas casas depois da vírgula tem. Quantas? 3. Então, 1, 2, 3. E coloco 1. 125 milésimos. Dá para simplificar, olha. Dividir por 25. Todas duas dá para simplificar por 25 aqui. Então, nós vamos. 125 dividido por 25 é 5. 1000 dividido por 25, 40. Ainda dá para simplificar por 5, olha. Então, vamos. 5 dividido por 5 é 1. 40 por 5, 8. Então,
0,125 é o mesmo que 1/8 ou 125 milésimos. Vamos lá para um exemplo. Para encher uma jarra de 1,5 litro, quantas latinhas de refrigerante de 1/4 do litro serão necessárias? Então, olha só, eu tenho que saber 1/4 de 1 litro são quantas ml ou quantas partes do litro. Então, eu tenho que calcular 1/4 de 1. Então, eu vou pegar 1 e vou dividir por 4. Dá para dividir por 4? Não, né? Coloca um 0, uma vírgula e acrescenta um 0. 10 dividido por 4, 2 vezes 4, 8. Vai sobrar 2. Coloca mais um 0. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, quer dizer que 1/4 é o mesmo que 0,25. Não é? 0,25 do litro. Ou, se você multiplicar 0,25 vezes 1000, você vai encontrar 250 ml. Tá certo? Então, o que acontece aí? Quantas latinhas de 250 ml eu vou precisar para encher essa jarra de 1,5 litro? 1,5 litro, ou eu posso pegar 1,5 e dividir por 0,25. Tem várias maneiras de fazer isso. Posso pegar, transformar 1,5 litro, fazer vezes 1000, vai dar 1.500 ml. E dividir por 250 ml, né? Aqui esse 0 eu posso tirar, que é o mesmo que dividir por 10, né? Vai ficar 150 dividido por 25. Se você fizer aí, ó, vai dar 6. 6 vezes 25 vai dar 150. Menos 150, 0. Então, vou precisar de quantas latinhas? 6 latinhas de 1/4 do litro ou de 250 ml para encher uma jarra de 1,5 litro. Certinho? Agora, nós vamos entender o que é uma razão. Razão é a divisão entre duas grandezas. Para mim calcular uma razão, eu tenho que entender que a ordem é muito importante. Então, preste atenção nisso aqui, olha. Numa sala com 50 alunos, 15 são mulheres. Determine a razão entre o número de homens para o número de mulheres. Se de 50 alunos, 15 são mulheres, quantos são os homens? É só fazer 50 menos 15, você vai achar 35 homens, certo? Então, são 15 mulheres, 35 homens. Pediu na letra A razão entre homens e mulheres. O que acontece? Para calcular a razão, o primeiro que falar, a ordem é muito importante. Então, o primeiro, que foi homens, vai ser sempre o numerador, ó, e o segundo, sempre o denominador. Quer saber a razão, a divisão entre homens e mulheres. Então, a razão entre homens e mulheres é 35/15. Na letra B, pediu a razão entre mulheres para o total. Então, quantas mulheres? 15. Qual o total? 50. 15, 50 avos. Entendeu? A ordem é importante. O primeiro sempre fica em cima. O segundo que falar sempre vai ficar embaixo. Respeite a ordem. Agora, nós vamos para uma situação, nós vamos calcular porcentagem. Para calcular porcentagem, você tem que aprender algumas manhas. E eu vou te ensinar. O que acontece? Nós vamos transformar e calcular essas porcentagens. O que é 1%?
1% é 1 para cada 100. 1%, não é? Então, 1% é o mesmo que 1 centésimo. E se eu pegar 1 e dividir por 100, eu vou encontrar 0,01. Você vai entender qual a importância disso. Vamos fazer a mesma coisa com 5%. 5% é a mesma coisa que 5 para 100, 5 centésimos. Se você pegar 5 e dividir por 100, você vai encontrar 0,05. Lembra? A quantidade de zeros embaixo, a quantidade de casas decimais. Vamos lá. Então, aqui, só reforçando, 20% é o mesmo que 20 sobre 100, não é? E 0,20, ou até mesmo 0,2. 25% é o mesmo que 25 centésimos, ou 0,25. 50%. 50%. Nesse aqui eu vou fazer uma coisinha muito interessante para você entender. Se eu simplificar essa fração aqui, vai ficar dividir por 50 e aqui por 50. 50 por 50 é 1 e 100 dividido por 50 é 2. É 1/2. É a metade. Isso mesmo. E se você dividir 1 para 2, vai dar 0,5 ou 0,50. Aqui, 75, você vai ter 75%, que é o mesmo que 0,75. E se ainda você simplificar essa fração, você vai encontrar 3/4. E 100% é o total, não é? 100 dividido por 100, 1 inteiro. Toda vez que você tem 100% de alguma coisa, você tem ela toda. Como que a gente calcula a porcentagem? Para que eu precisei transformar essas porcentagens em números decimais? É porque é o seguinte, eu quero calcular uma porcentagem. Então, eu quero calcular, por exemplo, 15%. Quero calcular 15% de 30. Então, como que eu vou calcular 15% de 30? Eu vou pegar esse 15, vou transformar ele no número decimal, primeiro numa fração, mas você pode já transformar direto para um decimal, que vai ser 0,15, e simplesmente pegar 0,15 vezes 30. E você vai saber quanto é 15% de 30, é só multiplicar. Transforma no número decimal e depois multiplica. 0 vezes 5 é 0, vezes 1 é 0, e 0 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 0, 0. Olha lá. 0, 5, 4 e 0. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, 4,50. 15% de 30, 4,50. Você quer fazer qualquer valor, calcular qualquer porcentagem, é só transformar ela, olha só, no número decimal e depois multiplicar, tá certo? Vai facilitar muito sua vida isso aí. Inscreva-se, já deixa o joinha e deixe nos comentários se te ajudou, tá bom? Tchau!